E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. O ano é 180 d.C. e o poderoso Império Romano se estende da África até os confins da Inglaterra. A campanha do imperador Marcos Aurelius contra os bárbaros da Germânia está chegando ao fim, restando apenas uma última fortaleza para a vitória romana e a paz em todo o Império. Na Germânia, o general Maximus está supervisionando os preparativos para a batalha enquanto discute alguns detalhes com um soldado de alta patente chamado Quintus. De repente, um cavalo sai galopando da floresta, e eles descobrem que o cavaleiro está sem cabeça. Logo, um general bárbaro aparece, gritando e segurando a cabeça que falta do corpo, que ele joga em direção aos romanos, enquanto um grupo de bárbaros aparece atrás dele. Enquanto o imperador Marcos Aurelius observa de longe, Maximus parte cavalgando, deixando Quintus para finalizar os preparativos militares. Em seguida, Maximus se encontra com um grupo menor de cavaleiros escondidos na floresta e faz um discurso motivacional, e ali presente está também seu cão treinado. Nesse momento, o exército romano inicia o ataque com arqueiros e catapultas, enquanto Maximus lidera a cavalaria, ordenando que eles segurem a linha. As infantarias se chocam em meio a um caos resultante, com muitos golpes, cortes e esfaqueamentos, enquanto a floresta pega fogo. A cavalaria romana chega logo atrás da linha bárbara, pegando-os de surpresa e rapidamente obtendo vantagem sobre o inimigo. Maximus mata vários homens enquanto está a cavalo e o general bárbaro não fica muito atrás, matando muitos romanos também. De repente, alguém atinge o cavalo de Maximus e ele cai, mas ainda consegue lutar do chão com grande habilidade e reflexos. Após matar mais alguns bárbaros, ele aponta sua espada para outro homem, mas para bem a tempo antes de matar Quintus por acidente. Alguns romanos conseguem cercar o líder bárbaro e derrotá-lo, golpeando-o ao mesmo tempo. Enquanto se defende, Maximus tropeça e quase é morto, mas um cavaleiro romano decepa o homem primeiro. O cão também faz sua parte e morde o braço de um bárbaro antes que ele possa ferir Maximus. Aos poucos, os romanos eliminam todos os seus inimigos, e embora percam muitos soldados próprios, conseguem vencer a batalha. Maximus observa o massacre que o cerca e grita para o imperador ver sua vitória. Enquanto isso, os filhos do imperador, Lucila e Cômodos, estão viajando para encontrar seu pai. Cômodos está convencido de que seu pai o nomeará imperador, após o que ele planeja homenageá-lo com jogos. Quando a carroça para, Cômodos se prepara para partir, mas antes pede um beijo a Lucila. Ela então lhe dá um beijo fraternal, que não é o que ele queria. Voltando a Maximus, ele está conversando com Marcos Aurelius, que o chama de o maior general de Roma. Nesse momento, Cômodos aparece e percebe que perdeu a batalha. Então seu pai o repreende por ter perdido toda a guerra. Cômodos tenta se redimir oferecendo sua ajuda, claramente bajulando seu pai. Depois disso, mais tarde à noite, o exército romano está celebrando sua vitória. Enquanto Maximus conversa com Quintus, Cômodos aparece e apresenta Maximus a dois senadores, ao mesmo tempo em que faz alguns comentários maldosos sobre um governo republicano em oposição a um império. Cômodos diz a Maximus que precisará de alguém como ele por perto quando se tornar imperador, mas Maximus explica que planeja retornar para casa e sua família. Na manhã seguinte, Maximus dá um passeio pelo acampamento e nota Cômodos no bosque, praticando seu trabalho com uma espada curta. Vários soldados servem de alvo para seu treino e ele mostra grande habilidade em se defender. Depois, Maximus vai ver o imperador. Marcos Aurelius começa a falar sobre como passou a maior parte de seu reinado expandindo o império e derramando sangue. Ele não está feliz com seu legado, o que incomoda Maximus por causa de todos os homens que perderam suas vidas por isso. De repente, Marcos Aurelius revela que está morrendo e que quer saber se sua vida teve algum propósito. Ele diz a Maximus que tem mais um dever para ele antes de retornar para casa. Quer que ele se torne o protetor de Roma após sua morte e que o poder seja devolvido ao povo de Roma. Maximus recusa a oferta, o que faz Marcos Aurelius dizer que seu próprio filho não é um homem moral. Então ele está determinado a não deixar Cômodos governar. Maximus pede tempo para pensar e Marcos Aurelius lhe dá até o pôr do sol. Maximus deixa a tenda e encontra Lucila, que quer saber o que está acontecendo. Isso desencadeia uma discussão cheia de amargura, revelando que eles já tiveram um relacionamento. Lucila pergunta a Maximus se ele servirá a Cômodos como serviu a Marcos Aurelius, mas Maximus diz que sempre servirá a Roma. Depois Maximus vai para sua tenda e reza para as figuras de seus antepassados enquanto pensa em sua família. Depois de muita consideração, ele chama seu assistente Cícero e diz a ele que talvez não consigam voltar para casa afinal, insinuando que pode estar aceitando a oferta do imperador. Enquanto isso, Marcos Aurelius se encontra com Cômodos e lhe diz que ele não será feito imperador, e que Maximus assumirá seus poderes até que o Senado esteja pronto para governar Roma, para que ela possa se tornar uma república novamente. Cômodos começa a reclamar, apontando que seu pai nunca o apreciou pelas virtudes que ele possui e sentindo que seu pai nunca o quis como filho. Conforme ele continua falando, Cômodos começa a chorar e pai e filho se abraçam. Cômodos olha para o imperador e diz que teria massacrado o mundo inteiro se ao menos ele o tivesse amado antes, abraçando-o novamente, mas então parece que Marcos Aurelius não consegue respirar. Tudo isso é um plano de Cômodos para finalmente matar seu pai. Voltando a Maximus, ele é despertado do sono e tenta se defender.
mas para no último momento quando percebe que é apenas Quintus. Aparentemente o imperador precisa dele, mas quando Maximus se apressa para a tenda real, ele fica chocado ao ver Commodus, que inventa uma mentira sobre como Marcus Aurelius morreu. Enquanto se despede com um beijo, Maximus percebe que algo está errado, então quando Commodus pede sua lealdade como novo imperador, Maximus simplesmente sai. Nesse momento, Lucila entra na sala e dá um tapa em seu irmão antes de sarcasticamente beijar sua mão para aceitá-lo como o novo imperador. Maximus retorna à sua tenda e diz a Cícero para acordar os senadores e pegar sua espada. Quintus aparece para repreender Maximus por sua atitude quando Maximus nota que Quintus está armado. Quando ele pergunta por quê, Quintus chama alguns guardas que imediatamente prendem Maximus. Quintus ordena que eles cavalguem até o amanhecer e então o executem. Ele quer pelo menos pedir segurança para sua família, mas Quintus revela que eles também serão mortos, fazendo com que Maximus grite de fúria. Os guardas cavalgam com Maximus até chegarem a uma área isolada, onde fazem Maximus ajoelhar. Quando o soldado se prepara para matá-lo, Maximus se movimenta rapidamente e o acerta com a cabeça antes de roubar sua espada. Em seguida, ele luta contra os soldados, matando alguns deles com movimentos rápidos antes de lançar a espada em outro. Resta apenas um guarda e Maximus o desafia. Então o homem o ataca a cavalo. Maximus fica ferido no confronto, mas ainda consegue obter a vitória com um golpe rápido. Depois Maximus foge com 2 cavalos, mas estar sozinho na estrada o enfraquece, especialmente quando começa a nevar. Ele tenta cuidar de sua ferida, mas ela não para de sangrar, então é um milagre ele estar vivo. Enquanto isso, na casa de Maximus, sua esposa olha seu filho brincar quando o garoto vê ao longe vários soldados se aproximando. Então, achando ser seu pai, o garoto corre ao encontro deles, mas os malditos o atropelam, deixando a mãe em desespero. Nesse momento, Maximus sente algo dizendo para ele se apressar. Ele corre em direção à casa e quando seu cavalo cai morto de exaustão, ele tem que continuar a pé. Quando ele chega lá, é tarde demais. Sua propriedade está em ruínas e sua família está morta, fazendo com que Maximus tenha um colapso emocional. Algum tempo depois, Maximus enterra os corpos de sua esposa e filho e desmaia ao lado deles. Nesse momento, uma pessoa misteriosa se aproxima dele e escolhe Maximus para levá-lo embora. Enquanto Maximus é carregado, ele tem visões de um campo de grama, uma fortaleza misteriosa, uma figura mascarada e sua família. Quando finalmente acorda, descobre que sua ferida está infeccionada, e um homem chamado Juba diz a ele para esperar alguém limpá-la, caso contrário ele morrerá e será alimentado aos leões. Acontece que Maximus agora está na África, nos limites do Império Romano, e foi capturado por uma caravana para se tornar um escravo. Quando a caravana chega à província romana de Zutrabar, a ferida de Maximus está curada. O vendedor da caravana vai ver um homem chamado Próximo, que fica irritado e violento assim que o nota. Aparentemente, o vendedor já lhe vendeu alguns animais defeituosos no passado, então ele acalma Próximo, oferecendo um preço especial para seu novo estoque. Então, Próximo é levado para ver os escravos e, quando vê Maximus, imediatamente percebe a tatuagem em seu braço que o marca como um ex-soldado romano. Próximo e o vendedor discutem sobre o preço e, quando finalmente concordam, a caravana parte para o local de Próximo. Momentos depois, Maximus se torna parte da coleção de gladiadores de Próximo. Próximo faz um discurso sobre a glória do combate gladiatorial, mas ao fundo eles podem ver vários escravos sendo punidos sem piedade e a presença de leões. Em seguida, os gladiadores são enviados para treinar e Juba mostra suas habilidades, sendo aprovado para lutar. Próximo quer ver o que Maximus pode fazer, então ele o coloca contra um oponente de treinamento. No entanto, Maximus se recusa a revidar e seu parceiro de treinamento o atinge várias vezes. Próximo não tem escolha a não ser interromper o treino. Depois Juba pergunta a Maximus por que ele não lutará, mas Maximus não diz nada. Ele está concentrado demais em fazer algo com sua tatuagem. Quando Juba percebe que é uma ferida para se livrar dela, ele pergunta a Maximus se isso não irritará seus deuses, mas Maximus apenas sorri. Algum tempo depois, Próximo leva seus gladiadores à arena para uma luta. Ele lhes dá um discurso motivacional explicando que o lugar está lotado e que a multidão adora ver a morte. Enquanto se preparam para entrar, Maximus percebe que outro gladiador está tão assustado que perde o controle da bexiga. Já há alguns homens esperando na arena e quando o portão finalmente se abre, o primeiro cara é imediatamente morto por uma bola giratória. Os gladiadores correm para fora e o caos se instala. Os homens de Próximo parecem estar se saindo bem, derrubando homens à direita e à esquerda. E até Maximus recupera seus antigos instintos de soldado. A luta é sangrenta, brutal e violenta, mas os homens trabalham juntos para salvar a vida uns dos outros. Enquanto um cara é jogado nas estacas que adornam as paredes da arena, Maximus e Juba trabalham juntos e derrubam vários inimigos, fazendo a multidão enlouquecer. Enquanto isso, em Roma, uma multidão está dando as boas-vindas ao retorno de Commodus, o novo imperador. Algumas pessoas celebram sua chegada, mas outras gritam que ele nunca será o governante deles. No prédio do Senado, os senadores Gracchus e Falco descobrem que têm opiniões opostas sobre Commodus, mas ainda o recebem quando Commodus sobe os degraus dizendo que tem muito a discutir.
É revelado então que os cidadãos que estavam felizes em ver Cômodos foram realmente pagos para estar lá. Uma reunião começa sobre os deveres do governo, mas Cômodos mal está prestando atenção. Ele diz a Gracchus para calar a boca antes de fazer um discurso sobre como seu pai gastou todo o seu tempo estudando e se esqueceu do povo. Isso provoca uma discussão entre Gracchus e Cômodos, o que faz Cômodos ameaçar Gracchus antes de Lucila intervir. Ela conduz Cômodos para longe e recebe uma lista de Gracchus das coisas que precisam ser resolvidas. Depois, Lucila vai ver Cômodos, que admite que quer se livrar do Senado. Ele não entende por que as pessoas amavam Marcos Aurelius e as vitórias na Germânia quando não conquistaram nada. E Lucila explica que as pessoas se importam com a grandeza de Roma. Isso dá a Cômodos uma ideia e logo ele obtém um pequeno modelo do Coliseu com algumas miniaturas para fazer um plano. Algum tempo depois, o Coliseu está sendo mostrado como palco de combates gladiatórios, que foi ideia de Cômodos. A multidão está ficando bastante animada e um senador diz a Gracchus que está enojado com o retorno desses jogos selvagens após mais de um século. Gracchus acha que Cômodos é esperto porque os combates manterão o povo entretido e distraído enquanto Cômodos faz o que quiser. De volta à África, uma grande multidão está se reunindo na arena para o próximo combate. Maximus entra e rapidamente derrota todos os seus inimigos, quase não dando a eles tempo para se defender. Depois de muitos movimentos rápidos e mortes mais rápidas, Maximus apunhala o último cara com 2 espadas. Em seguida, ele pega essas 2 espadas, decapita o cara antes de jogar uma espada para as arquibancadas onde os donos de escravos ficam enquanto ele grita: "Vocês não estão entretidos?" Então ele cospe, joga a outra espada no chão e sai, ignorando a multidão que clama por ele. Depois, Maximus é enviado para ver Próximo, que lhe diz que ele é bom, mas não tão bom assim. Maximus não está interessado em transformar a morte em espetáculo, mas quando Próximo aponta que se ele fizer um show, ele poderá ser enviado para lutar em Roma, o interesse de Maximus é despertado. Próximo conta histórias a ele sobre a glória do Coliseu romano. E Maximus percebe que ele também era um gladiador, então ele se pergunta se ele conquistou sua liberdade. Próximo então conta como Marcos Aurelius lhe deu uma espada de madeira, tocou em seu ombro e o libertou. Maximus também quer ver o imperador, então Próximo explica que ele precisa conquistar a multidão. Eles não querem que ele mate rapidamente, eles querem que ele faça um show disso. Se ele conquistar a multidão, ele conquistará sua liberdade. Próximo também presenteia Maximus com uma couraça para desejar-lhe sorte. Algum tempo depois, Próximo e seus homens chegam a Roma e admiram a grandiosidade do Coliseu. Enquanto isso, Cômodos vai verificar seu sobrinho Lúcius, mas Lucila o leva embora. Cômodos começa a falar novamente sobre dissolver o Senado e pergunta a Lucila se ela ficará com ele, soando perturbador em relação ao relacionamento deles mais uma vez. Lucila o rejeita e quando ele se aproxima dela exigindo um beijo, ela beija sua testa e vai embora. De volta ao Coliseu, muitas pessoas estão fazendo suas apostas. Próximo negocia com o organizador Cassius, parecendo bastante irritado. Aparentemente, seus gladiadores devem participar de uma reencenação da derrota de Cartago, e eles serão os bárbaros, o que significa que ele perderá seus melhores lutadores. Ele quer mais dinheiro por isso, mas é recusado. Ele deve aceitar o pagamento atual ou terão que sair. Enquanto isso, os gladiadores estão esperando em um curral. Lúcius está circulando e percebe Maximus sentado lá atrás. Ele vai conversar com ele, pois ouviu as histórias de suas vitórias. E no meio da conversa, Maximus percebe que esse garoto é neto de Marcos Aurelius. Percebendo que as pessoas do imperador estão aqui, ele se esconde nas sombras. Depois, Maximus e outros gladiadores pegam alguns equipamentos antes de serem enviados para a arena. E Maximus decide esconder o rosto para não ser reconhecido. Ao mesmo tempo, Cômodos entra em sua cabine. Enquanto a multidão aplaude, todos os gladiadores saúdam o imperador, exceto Maximus. Enquanto o organizador apresenta o evento como uma reencenação da segunda queda de Cartago, Maximus fala para seus companheiros gladiadores para permanecerem juntos para sobreviver. Nesse momento, os gladiadores representando as legiões de Scipio africanos entram na arena em pequenos carros, atirando imediatamente flechas nos homens de Próximo, enquanto Maximus os coloca em formação para tentar se defender do ataque. Os carros continuam a passar ao redor deles com suas lâminas, mas as estratégias de Maximus são sólidas e eles conseguem se defender adequadamente até usarem sua força conjunta para empurrar um carro e fazê-lo virar. A maré começa a virar e um dos caras da legião é atingido por uma lança lançada por um gladiador. Um dos homens de Maximus é atingido por uma flecha, e Maximus o empurra para fora do caminho antes que um carro possa atropelá-lo, mas acaba cortando outro condutor de carro ao meio. O caos começa a se instaurar e um carro tenta escapar, mas bate no túnel. Outro carro logo se choca contra uma parede também. Maximus orienta alguns caras a lidar com o carro acidentado enquanto ele pega um cavalo e persegue outros inimigos. Ele mata um cara com uma lança antes que Juba lhe lance uma espada. E ele enfrenta o último carro, matando um cara enquanto suas tropas acabam com outros 2. Então Maximus ergue sua espada em vitória enquanto a multidão fica louca. Enquanto isso, Cômodos diz a um Cassius muito nervoso que os bárbaros devem perder a batalha de Cartago, mas ele está satisfeito e decide que irá encontrar o gladiador principal. Nesse momento, os guardas entram na arena e ordenam que os gladiadores larguem suas armas.
Commodus também entra e Maximus se ajoelha, pois viu uma ponta de flecha no chão e como estava desarmado, com isso poderia matar Commodus. No entanto, depois de falar para todos se levantarem, o garoto Lucius chega e fica na frente de Commodus, desestimulando qualquer ataque agora de Maximus. Commodus então manda falar seu nome, mas Maximus diz que se chama Gladiador. Então ele vai embora, o que deixa Commodus irritado, exigindo novamente saber seu nome. Decidindo se revelar de vez, Maximus tira o capacete e se vira, dizendo a Commodus quem ele é, e em seguida falando ser servo leal do verdadeiro imperador Marcus Aurelius. Quando Maximus também jura se vingar, os guardas tentam agarrá-lo, mas os amigos gladiadores de Maximus intervêm para protegê-lo. A multidão começa a entoar viver repetidamente, e Commodus sabe que precisa obedecer para continuar popular, então permite que Maximus viva, dando-lhe um sinal de positivo. Em seguida, Commodus sai enquanto a multidão continua aplaudindo, e Maximus faz uma saudação para continuar conquistando-os. Enquanto ele sai, os outros gladiadores também estão gritando o nome dele. Em algum momento depois, um guarda romano entra na cela e ordena que Maximus o acompanhe. Ele é levado para outra sala onde Lucila emerge de um canto e um furioso Maximus começa a gritar com ela, acusando-a de ser uma assassina, mas Lucila jura que não sabia de nada. Maximus agarra o pescoço dela e faz um comentário sarcástico, não confiando em suas palavras. Isso faz Lucila confessar que vive com medo de Commodus, explicando que ela precisa fingir para proteger seu filho. Para provar que ainda é leal, ela explica que Commodus tem muitos inimigos no Senado e que ela poderia marcar um encontro para Maximus, mas ele se recusa, dizendo que não pode mais servir a Roma. Ele pede a Lucila para esquecer que o conheceu e então pede ao guarda para levá-lo embora, enquanto Lucila começa a chorar. Alguns dias depois, a multidão se reúne no Coliseu para mais uma batalha. Cassius anuncia que é o 64º dia dos jogos e que Titus, o único gladiador invicto na história romana, retornou após 5 anos de aposentadoria. Nesse momento, Titus entra em um belo carro, mas quando Maximus entra na arena também, é o nome dele que a multidão entoa. Enquanto os guerreiros se preparam, Commodus diz a Lucila que a morte de Maximus foi planejada. Titus saúda Commodus, mas Maximus recusa novamente. De repente, alguns servos entram na arena para puxarem correntes, o que não é normal. Quando então Titus joga areia nele e começa a atacar. Maximus se defende bem, mas infelizmente ele é derrubado. Nesse momento, uma porta é aberta e um tigre avança. Então Maximus se afasta para continuar lutando. Em seguida, outro tigre é solto e ele também tem que desviar. Os tigres repetidamente atacam Maximus e Titus, que fazem o possível para evitá-los, mas logo um terceiro tigre é solto. Esse tigre sobe nas costas de Maximus, mas ele reage o empurrando com seu escudo antes de voltar a lutar. Finalmente, um quarto tigre é solto e salta em direção a Maximus também. Ele o apunhala enquanto ainda está no ar e quando o tigre cai sobre ele, ele o apunhala novamente. Maximus continua lutando contra Titus no chão, acertando-o no rosto e batendo um machado em o pé de Titus. Em seguida, Maximus se levanta e derruba Titus enquanto a multidão entoa matar repetidamente. Maximus olha para Commodus, que está furioso porque seu plano falhou. Sem outra escolha, Commodus dá um sinal de negativo, então Maximus pega o machado, mas quando está prestes a matar Titus, ele joga o machado de lado. Um irritado Commodus sai enquanto a multidão entoa: Maximus o Misericordioso. Nesse momento, os guardas entram na arena e Commodus logo o segue. Ele diz que ele e Maximus não são tão diferentes e desafia Maximus para a vingança. Maximus começa a se afastar, não caindo na provocação. Então Commodus começa a contar histórias de como sua família sofreu quando os soldados os pegaram. Enquanto contém as lágrimas, Maximus diz a Commodus que sua hora chegará em breve e então ele parte. Nas ruas de Roma, a multidão aplaude enquanto Maximus é conduzido para fora. De repente, Cícero aparece e se aproxima de Maximus para dizer que seu exército ainda é leal a ele e que estão acampados em Ostia. Maximus pede a ele para dizer ao exército que o general está vivo e encontrá-lo mais tarde. Enquanto ele caminha indo embora, ele olha para sua mão e descobre que Cícero lhe deu um pequeno saco. Mais tarde, em seus aposentos, Maximus abre o saco e encontra suas preciosas figurinhas. Então ele reza por sua família. No palácio, Commodus está incomodado porque a multidão ama Maximus por sua misericórdia, e que ele não pode matá-lo porque parecerá um mártir. O senador Falco diz a ele para esperar e deixar que seus inimigos venham até eles. Então Commodus ordena que todos os senadores sejam vigiados, o que Lucila ouve de outra sala. Em algum momento depois, os gladiadores estão treinando do lado de fora, e Cícero consegue se aproximar de Maximus, dizendo que seu exército estará pronto quando ele precisar. Então Maximus pede a Cícero um favor. Depois disso, Cícero espera pela carruagem real e se aproxima dela para falar com Lucila, que o ignora até que ele menciona que trabalha para Maximus. Sua mensagem é que Maximus aceitou se encontrar com os senadores, e Lucila o paga por isso para manter a fachada. Momentos depois, Próximo deixa Maximus sozinho com Lucila. Gracchus logo se junta a eles, dizendo que fala em nome do Senado. Maximus sugere que Gracchus o liberte e o leve para Ostia. Então ele voltará com um exército de 5.000 homens em questão de dias. Gracchus está cético porque Maximus parece outro ditador, mas Maximus jura entregar Roma e o exército ao Senado porque esse foi o desejo de Marcus Aurelius antes de morrer.
Finalmente Gracchus concorda, mas ele precisará de 2 dias para organizar tudo. Mais tarde, Maximus compartilha seu plano com Próximo, que não acredita que dará certo. Em seguida, Próximo chama um guarda, mas antes de sair, Maximus confessa que Commodus matou Marcus Aurelius, o que deixa Próximo chocado. Enquanto isso, Gracchus é cercado por soldados em sua própria casa e é preso. No palácio, Commodus se aproxima de Lucila e revela que sabe que ela tem trabalhado com Gracchus, que em breve será executado por traição. Então Commodus começa a se comportar de forma inapropriada com Lucila, encostando a cabeça em seu ombro antes de empurrá-la para a cama. Por um momento parece que ele quer fazer mais, mas então ele apenas se deita, e Lucila aproveita a chance para sair. No meio da noite, Maximus é acordado por Próximo, que libera Juba antes de finalmente conceder a liberdade a Maximus. Lucila entra e conta a ele sobre Gracchus, então eles precisam agir rapidamente. Enquanto conversam, eles relembram seu relacionamento passado e acabam se beijando. De volta a Commodus, ele deixa a cama ao ouvir Lucius brincando por perto. Commodus vai verificar e encontra Lucius lutando com alguns servos com uma espada de madeira, então ele pega uma também para se juntar a eles. No meio do jogo, Lucius diz que ele é Maximus, o salvador de Roma. Commodus congela e pergunta onde ele ouviu isso, então Lucius sussurra a resposta em seu ouvido. Segundos depois, Lucila chega e encontra Commodus contando histórias de líderes antigos que foram traídos por seu povo, lançando comentários passivo-agressivos para deixar Lucila saber que ele está ameaçando a vida de Lucius. Tanto Lucila quanto Commodus acabam chorando, pois Lucila não tem escolha a não ser confessar o plano. Momentos depois, um grupo de soldados corre para os aposentos de Próximo, exigindo entrar em nome do imperador. Próximo vai até Maximus e entrega as chaves antes de partir, mas ele não permite a entrada dos soldados. Maximus sai de sua cela enquanto Juba liberta os outros gladiadores que concordam em lutar por Maximus. Nesse momento, os soldados derrubam as portas e entram no prédio, iniciando uma batalha com os gladiadores. Homens começam a morrer em todos os lugares enquanto Maximus escapa. Enquanto isso, Próximo pega a espada que Marcus Aurelius lhe presenteou, apenas para ser cercado por soldados que o matam imediatamente. De volta a Maximus, ele entra em um túnel e, depois de pegar sua armadura, segue sua rota de fuga. Enquanto os gladiadores continuam a lutar implacavelmente e muitos bons amigos de Maximus morrem, ele emerge fora dos muros da cidade e encontra Cícero em cima de um cavalo. Cícero grita o nome de Maximus antes que o cavalo fuja, e Cícero agora está morto porque o cavalo era uma armadilha para ativar uma corda. Maximus tenta salvá-lo, mas flechas são disparadas contra ele enquanto os soldados se aproximam por todos os lados, confirmando que o plano foi frustrado. No dia seguinte, Commodus diz a Lucila que Lucius ficará com ele e se ela tentar algo, a criança morrerá. Ele também planeja fazer com que Lucila carregue seus futuros filhos, o que ele grita em seu rosto. Horas depois, a multidão no Coliseu está gritando o nome de Maximus. Commodus vai ver Maximus, que está atualmente acorrentado, e Gracchus agora está entre os gladiadores escravizados também. Commodus se vangloria de que uma morte gloriosa é necessária, e não há nada mais glorioso do que lutar contra o próprio imperador na arena. Depois de conversarem um pouco sobre sua história compartilhada, Commodus abraça Maximus apenas para esfaqueá-lo pelas costas logo abaixo do ombro antes de beijá-lo. Em seguida, ele ordena a Quintus que coloque a armadura de Maximus e esconda a ferida. Um momento depois, a multidão joga pétalas para Maximus e Commodus enquanto eles entram na arena. Quintus tem a espada de Maximus e a joga fora do alcance para que Maximus tenha que mancar até lá e pegá-la. Agora armado, a luta começa, e Maximus prova que mesmo ferido ele ainda é um grande lutador. Commodus mal consegue acompanhar e logo Maximus o derruba, mas Commodus se levanta rapidamente e eles continuam lutando. Durante um encontro próximo, Commodus corta a perna de Maximus, mas mesmo estando mais fraco agora, Maximus ainda se defende dos avanços de Commodus e consegue cortar o braço de Commodus, fazendo-o soltar sua espada. O silêncio se instala sobre a arena, e Commodus pede a Quintus uma espada, mas Quintus não responde. Ele pergunta novamente e depois pergunta a seus soldados que mantêm suas espadas embainhadas. Maximus está começando a enfraquecer e acidentalmente deixa cair sua espada. Commodus aproveita isso e tira uma faca de sua manga. Então começa a golpear Maximus sem piedade. No entanto, Maximus facilmente evita as investidas de Commodus e o acerta várias vezes com seus punhos e cotovelos, fazendo-o sangrar muito. Commodus está mais enfraquecido agora e não consegue se defender dos golpes de Maximus. Quando ele tenta esfaqueá-lo, Maximus agarra a mão com a faca e começa a virá-la em direção a Commodus. Debatendo seus braços, Commodus tenta parar Maximus, mas Maximus ainda é mais forte e faz um último esforço para esfaquear Commodus no pescoço. Enquanto eles se encaram, Maximus deixa o agora morto Commodus cair no chão. Lucila e Lucius estão atônitos enquanto Maximus se afasta, alcançando a porta de suas visões. Ao abri-la, é revelado que isso é a vida após a morte, e Maximus sorri ao ver sua antiga casa. Nesse momento, Quintus chama seu nome, então Maximus o instrui a libertar seus homens e restabelecer o senador Gracchus para seguir os sonhos de Marcus Aurelius. Quintus começa a dar ordens para cumprir os desejos de Maximus, e Maximus desmaia nos braços de Lucila. Ela lhe diz que Lucius está seguro, então Maximus pode partir em paz.
Maximus fecha os olhos e morre, finalmente reunindo-se com seus entes queridos. Depois, os prisioneiros libertados emergem e Lucila pede ao senador Gracchus que honre Maximus. Gracchus chega para mover o corpo de Maximus com respeito e todos vão ajudar. Enquanto o cortejo sai com o corpo de Maximus, a multidão se levanta e um silêncio reverente reina. O filme então termina em algum momento depois, onde Juba enterra as estatuetas de Maximus no Coliseu, dizendo que ele finalmente está livre.